Eu acho que a performance é uma arte que está numa zona híbrida entre linguagens. Ela é uma performance, uma arte que escapa um pouco das definições. Fica bem numa zona fronteiriça entre artes visuais, artes cênicas, entre arte e vida, entre arte e não arte. É um campo de experimentação muito aberto. Minha formação toda é no teatro. E eu acho que eu sempre tive uma certa crise no teatro. Ao mesmo tempo que eu gostava, eu questionava muitas coisas. Questionava essa noção de espetáculo, você ensaiar muito tempo fechado para até chegar em algo que seria um resultado pronto, formatado para você levar para o público. Às vezes eu achava que os momentos mais interessantes para mim no processo de criação do teatro, muitas vezes eram momentos de experimentação, laboratório em sala de ensaio, que acabavam nem chegando no público. E eu comecei a questionar, eu comecei a ter vontade de fazer coisas que não tinha essa necessidade de constituir um produto fechado, como é um espetáculo, muitas vezes. E foi muito a partir das minhas crises, dos meus embates com o teatro, que eu acabei chegando na performance. Então, eu acho que no teatro, não sempre, mas muitas vezes, o público fica numa posição mais passiva. Por exemplo, ele sabe que mais ou menos o tempo de duração de espetáculo, ele permanece ali sentado, mesmo quando tem algum tipo de participação, ele tem em geral uma fronteira estabelecida entre o espaço da cena e o espaço do espectador. Ele participa quando ele é convidado para participar. Na performance, como as ações são muitas vezes ações que, por vezes, chegam numa zona de limite, ou, por exemplo, eu gosto muito de fazer trabalho com uma duração extremamente longa, o público está mais livre, ele pode ficar embora, ele pode interferir na ação. Muito trabalho que eu faço, o público acaba interferindo diretamente, assim, porque tem muitos momentos na performance e o público é chamado a responder como pessoa e não tanto como espectador. Então, eu acho que é bem diferente. Assim, e o público fica numa posição mais. Assim, ninguém diz para ele exatamente o que ele tem que fazer, como ele tem que se comportar. Uma posição menos confortável, mas ao mesmo tempo mais livre. Vem muita. Sempre tem. Às vezes não é tão racional assim, mas sempre tem trato de algumas questões que para mim são muito fortes, como tanto questões muito fortes do ponto de vista mais pessoal, quanto algumas questões, por exemplo, eu fiz filosofia, minha formação é de filosofia, e tem algumas questões filosóficas que me interessam, que eu acabo experimentando na prática. Mas também, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com questões da dialética, que são o pensamento da dialética, do Hegel, por exemplo, tem uma ideia de que entre a intenção que você tem para realizar uma ação e o desdobramento da ação, existe um campo muito infinito de possibilidades, assim, e que não é super harmônico, muitas vezes ele é tenso, tem atrito. Eu gosto de criar situações que é isso. Eu não tenho total controle do que vai acontecer. Então, tem muito a ver com isso. E também, por exemplo, tem uma questão, eu tenho uma deficiência auditiva genética de nascença. Então, a questão da linguagem, da fala, da escuta, da comunicação, foi uma questão muito forte para mim. Também uma questão que não acho tão... acho uma questão que é um pouco dolorida por vezes. Então, são coisas que têm vontade, necessidade de mexer. Não um ponto, não um ponto para o qual eu tenho resposta, por forma que não é uma resposta,
para essas questões, dá uma maneira de investigar, de tocar nesses pontos delicados que, enfim, que eu não sei exatamente o que representam para mim, para os outros. Esse aspecto mais pessoal, que tem a ver com a questão da deficiência auditiva e de uma certa sensação que foi recorrente na minha vida de isolamento, dificuldade de comunicação. Eu gosto de voltar a isso, mas também tem sim uma questão que tem a ver com um aspecto mais amplo, porque eu acho mesmo, como você falou, que a gente vive num mundo que é de uma overdose de informação por todos os lados. Como se você pudesse, principalmente visual, mas também auditiva, e o excesso de comunicação, o excesso de, que às vezes, muitas vezes, no entanto, ele é uma espécie de capa para um solipsismo também. Por exemplo, um monte de pessoas se comunicando através do computador, cada um sozinho atrás disso. Então, isso me interessa. Eu acho que também, sei lá, por exemplo, antes de ir para um artista, hoje em dia existe uma possibilidade de gamas de mídia para trabalhar imensa. Porque o que me interessa na performance é essa possibilidade de fazer uma arte pobre, ao invés de ir para o muito, trabalhar ao mesmo tempo vídeo, som, imagem, corpo, ao mesmo tempo. Eu gosto, em geral, de não, tira, menos isso, menos isso, menos isso. O que sobra quando você tira essas coisas todas? Eu acho que talvez seja mais inesperado, cria mais atrito, não sei. Então tem dois aspectos. Esse trabalho é uma espécie de jogo, é um jogo perigoso. E a soberba e penitência estão tanto do meu ponto de vista quanto do ponto de vista do público. Por exemplo, eu acho que simplesmente o ato de você expor, de você chegar, de ter o público, vou fazer o que? Alguma coisa, vou fazer uma ação, é uma performance, seja escola do cotidiano, já é por si mesmo um ato de soberba. De você recortar. Eu estou ao mesmo tempo junto com vocês e fora, fazendo uma outra coisa. Por exemplo, tem essa questão da privação da visão, dos sapatos apertados, estou dançando até a exaustão. Então tem esse aspecto da penitência, que é também muito recorrente na história da performance, não só no trabalho. Então tem esse jogo, essa penitência associada a esse descolamento, e para o público também, porque por exemplo, é um jogo, muitas vezes o público começa a me proteger, porque no começo da ação eu vou me chocando contra as coisas, com força, porque eu não estou enxergando, então tem uns obstáculos, a coluna eu vou caindo. Muitas vezes algumas pessoas do público optam por me proteger. Só que como eu não estou enxergando essas pessoas, estou com um sapato de salto, elas se protegerem significa se machucar. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que proteger é um gesto de acolhimento, cuidado, ele também é uma soberba, porque a pessoa está interferindo diretamente na ação que eu estou fazendo. E é uma penitência porque ela está se colocando em risco, junto comigo, não colocando em risco de se machucar. E todo mundo, por exemplo, ao mesmo tempo, um cara que resolve não me proteger, ele pode ficar de fora, aparentemente, mas em determinado momento eu estou dançando e me choco com ele. Então, eu estava pensando como todo tipo de ação, de alguma forma, é um gesto de soberba, uma ação que rompe alguma coisa, rompe a expectativa do outro, e de um jeito que é quase agressivo, e como ao mesmo tempo você sempre paga um preço por isso. Então, e ao mesmo tempo, sei lá, que todos esses títulos têm muita, eu sempre faço associações com muitas coisas. Tem uma associação também com o conto do Anderson, que me deu a ideia original para esse trabalho, que é um conto que eu li, é um conto para criança, mas bastante cruel, que conta a história de uma
uma garota que, enfim, ela é pobre, acaba sendo adotada por uma mulher rica, mas e ela tem uma obsessão por sapatos vermelhos, e ela é muito vaidosa, e ela vai para a igreja com sapatos vermelhos, e todas as pessoas ficam ofendidas. Só que como a mulher é cega, a mulher que cuida dela, ela não percebe isso. Mas chega em determinado ponto que essa mulher que cuida dela está à beira da morte e está tendo um baile na cidade, que é o principal baile. E ela decide não cuidar da mulher e pensar, ela vai morrer de qualquer jeito, então eu quero dançar no baile com meus sapatos vermelhos. Só que aí ela é castigada por um anjo. Ele fala, pela tua arrogância e vaidade, você vai dançar até morrer. Então o sapato começa, ela não consegue tirar os sapatos começam a dançar e ela está condenada, ela não aguenta mais, vai dançando sem parar, até que ela vai atrás de um carrasco, pede para o carrasco amputar os pés dela. E aí ela só consegue parar de dançar assim, e os sapatos saem dançando sozinhos, continuam dançando eternamente, e ela recebe o perdão pela soberba dela desse jeito, tornando aleijada. Na primeira vez que eu fiz, eu não sabia como ia ser. Depois, nas outras vezes, mas acontece que sempre depois de um primeiro momento, que a pessoa começa a ver que eu estou me chocando com outros lugares, mas tem um movimento geral de proteção, né? Mas, e que no começo é mais gente, né, me protegendo, só que como a minha performance é super longa, tem uma duração indeterminada, em geral acontece no festival, estão acontecendo outras coisas, a pessoa tem que optar. Então se ela vai ver as outras coisas, ela não vai continuar me protegendo. Então, só que tem algumas pessoas, sempre até hoje aconteceu isso, que apesar disso optam, porque elas percebem que está todo mundo indo embora, elas optam por continuar, porque senão eu vou voltar a me chocar nas coisas. Então a gente forma um grupo pequeno, e acaba formando uma relação entre essas pessoas que estão me protegendo. Mas ao mesmo tempo também acontecem reações diferentes, por exemplo. Ele já um cara que na primeira vez que eu fiz veio me trazer uma música para eu ouvir, andando sem música. Teve pessoas já que ficaram me provocando mais, provocando, fazendo comentários obscenos. Teve também uma mulher que começou a cantar. Isso aconteceu menos vezes, mas eu já levei um empurrão. E algumas pessoas já vieram do público, me vieram falar depois que sentiam vontade de me empurrar, mas não foram me empurrar. Então tem vários tipos de reações diferentes, mas essa da proteção acaba acontecendo muito e acaba esse jogo. Por exemplo, da última vez que eu apresentei foi em Paris, teve depois me contaram uma coisa que um dos que estavam me protegendo, ele virou uma espécie de chefe do grupo de proteção. Então ele falava para os outros onde que eles iam estar, ele dava ordem. O interessante da performance é justamente isso, que quando ela te permite fazer ações, são ações de fato, elas não são encenações. Não estou fazendo de como que estou fazendo alguma coisa, de fato provocando uma situação concreta. O interessante é isso, que como é uma situação inusitada, que está fora dos padrões sociais, de comportamento e tal, ela acaba sendo uma espécie de para-raio, revelando muitas coisas que socialmente ficam um pouco mascaradas, mas ficam muito evidentes no momento da performance. E essa possibilidade de ter muitas reações diferentes, muitas leituras.